Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Primeiramente eu quero desejar para todos vocês um feliz ano novo, feliz 2022. Esse vídeo aqui vai ser para abrir meu coração, para conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre as minhas metas, sobre os meus desejos para 2022, algumas teorias e algumas coisas que eu ando pensando e que eu quero fazer diferente nesse ano, e coisas também que eu quero manter, trazer do ano passado que eu já vinha fazendo e que eu quero continuar fazendo. Então, quero compartilhar um pouquinho disso tudo com vocês. É um vídeo que talvez algumas pessoas não vão querer se interessar, né, para assistir, mas mesmo assim, eu quis trazer esse conteúdo para conversar com vocês e para quem se interessar, quem quiser escutar um pouquinho, depois nos comentários conversar, contar aí qual é a opinião de vocês, me contar nos comentários quais são as metas de vocês para esse ano, a maior meta de vocês. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Gente, um ótimo 2022 para nós todos, que seja incrível, que seja maravilhoso. Quero começar desejando isso para nós, tá bom? E eu creio que 2022 vai ser maravilhoso e muito abençoado por Deus. Você também acredita? Quero começar contando para vocês algumas das minhas metas. Não elaborei roteiro nenhum, quero só conversar com vocês mesmo, bem leve, bem tranquilo, para contar um pouquinho de mim para vocês, tá bom? Algumas das minhas metas para esse ano, e a principal delas é permanecer na presença de Deus, conhecê-lo mais e mais dia após dia. Gente, isso é uma coisa para mim que é extremamente importante. Para mim, nada faz sentido se não tiver Deus no meio, sabe? Tudo para mim é Deus, tudo é sobre Ele, tudo. Então, eu acho que nada faz sentido na nossa vida se a gente não tem Ele como centro de tudo. Então, o que eu quero continuar fazendo e quero cada vez me aprofundar mais é em conhecer a Deus. Então, dia após dia, continuar fazendo meu devocional. Devocional é um momento que eu acho incrível do dia. Já tiveram vezes que eu passei horas sem nem perceber, que parecia que eu tava alguns minutos ali, e quando eu vi já tinham passado horas, eu na presença de Deus, conversando com Ele, escutando o que Ele tinha para falar para mim, Ele falando muito comigo também, eu lendo a Bíblia, louvando a Deus. Então esse é um momento maravilhoso. Quero também ler a Bíblia toda nesse ano, então já comecei desde o dia 1º lendo alguns capítulos, então tenho esse planejamento aí de fazer um cronograma, né, para leitura bíblica no ano todinho. E essa é a parte que eu acho que é a principal, que é sobre Deus, ter Ele como centro de tudo, acima de todas as coisas, porque tudo é para Ele, pro nome dele. E também tem algumas outras metas, por exemplo, voltar a dirigir, gente. Eu tirei minha carta quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, dirigi algumas vezes, né? Eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. E aí eu dirigi algumas vezes. E há uns 2 anos atrás, eu tava pegando mais prática. Hoje eu tenho 27 anos, tá? Eu tava pegando mais prática, assim, na direção mesmo. Porque foi quando eu e o Rafa estávamos aqui juntos, casados, a gente tinha nosso carro. Então eu tava pegando mais prática. E aí eu me envolvi num acidente de moto. Gente, eu nunca tinha passado por essa situação. Foi muito terrível, foi muito ruim. Acho que pela falta de experiência, né, de nunca ter passado por um acidente de trânsito e nada do tipo, eu fiquei muito assustada. Eu não tava errada no dia do acidente, né? Era o rapaz que tava errado, ele tava de moto. E eu tava com o carro parado e praticamente ele me atropelou. E aí ele caiu no chão, ele ficou desesperado. Eu também fiquei desesperada porque eu fiquei imaginando que eu tinha feito alguma coisa de errado e ele gritando no chão. Graças a Deus ele ficou bem, tava tudo bem, mas, gente, eu fiquei desesperada. Então, depois desse dia, eu não consegui pegar o carro de novo. Então, é uma coisa que, assim, eu sinto que eu preciso vencer isso, sabe? Então, eu quero pegar prática na direção esse ano. Em nome de Jesus eu vou conseguir, vou pegando aos pouquinhos. Tenho medo, né? Tem aquela voz que fica nos auto-sabotando, mas eu não quero pensar nisso, eu quero tentar. E vou conseguir pegar prática na direção de novo. Sei dirigir, mas quero vencer esse medo. Isso é uma das coisas que eu quero conseguir nesse ano de 2022. Quero também, gente, investir no meu casamento. Graças a Deus, o meu casamento com o Rafa é maravilhoso, a gente se dá super bem. Eu e o Rafa vamos fazer, na verdade, hoje, tô gravando esse vídeo pra vocês hoje, e ele vai ao ar hoje ainda, hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro.
E eu e o Rafa estamos completando hoje 3 anos de casado. Eu e ele vamos fazer alguma coisa hoje à noite, a gente vai sair, vai passear, vai se curtir. E também amanhã a gente completa 9 anos juntos. Quando a gente tinha 6 anos juntos, a gente casou. E, gente, é maravilhoso casar. Não sei aí você, o que falam pra você, mas a gente escuta muita história antes de casar, né? De pessoas falando, ai, não casa, casar acaba com tudo. Gente, casar com a pessoa certa é maravilhoso. Não tem nada melhor do que estar casado com a pessoa certa, com o seu melhor amigo e você viver junto uma vida muito boa. Lógico, não vamos romantizar tudo. Tem as dificuldades de um casamento que todo mundo tem, mas nesse ano quero investir ainda mais no meu casamento, porque nós temos que fazer isso, gente. Investir no nosso casamento. Ter tempos mais juntos. Às vezes a gente se envolve tanto com os compromissos do nosso dia a dia que às vezes a gente pode acabar esquecendo que nosso relacionamento também é uma tarefa, é uma atividade muito importante e que exige nosso esforço também da parte dos dois. E aí eu digo pra você também, tem muita gente que eu converso lá no meu Instagram, que às vezes a gente tem algumas trocas por lá e às vezes não tem muito esforço da parte de um ou de outro. E aí, gente, eu tenho algo que eu penso sobre isso que eu acho muito forte, muito verdadeiro, que é assim, se a pessoa não faz por você e você tem isso na sua mente, que comece por você, que comece a mudança por você, sabe? Um exemplo do meu relacionamento com o Rafa, teve uma vez que eu mostrei no Insta que o Rafa fez uma bandeja de café da manhã pra mim. E aí eu mostrei, compartilhei com o pessoal e tal, e depois eu quis falar algo sobre isso, senti muito forte de Deus de conversar com o pessoal lá e explicar pra eles o seguinte, que nem sempre foi assim. Nem sempre o Rafa veio fazer bandejas de café da manhã pra mim. Eu comecei com isso. Eu sempre achei isso muito bonito. E aí eu não ficava esperando ele fazer por mim. O que eu pensava? Eu amo ele, eu quero fazer ele feliz, eu quero agradar ele. E eu acho que isso me agradaria muito. Então o que eu vou fazer? Uma bandeja de café da manhã pra ele no dia do aniversário dele. Aí eu vou, e não precisa ser só em datas comemorativas, tá, gente? Mas aí o que eu fazia? O que eu faço? Montar aquela bandeja de café da manhã super legal, às vezes presentear, dar um presentinho surpresa sem data comemorativa. Então eu sempre estava surpreendendo ele de alguma maneira. Então, o que isso gerou dentro dele? A vontade de também fazer por mim, porque ele via eu querendo agradar ele com todo o amor, então ele pensava, eu também quero fazer isso pela Lu, eu também quero agradar ela, eu também quero deixá-la feliz. Então ele começou a fazer isso por mim também. Então você que tá me assistindo, se o seu companheiro, sua esposa, o seu marido não tem o costume de fazer essas coisas por você, não se preocupe com isso, faça você. Agrade você, vá, dê o primeiro passo, que a mudança comece a partir de você, que comece a partir de nós. Então, esse ano, quero investir ainda mais. Eu e o Rafa, a gente tá muito junto nisso, a gente quer investir no nosso relacionamento, ter mais tempos juntos, tempo de qualidade. Não só aquele tempo que você fica sentado, a pessoa mexendo no celular, você mexendo no celular, ou um assistindo uma coisa, outro assistindo outro, que vocês não tenham uma troca de verdade, olho no olho, sabe? Conversar, ouvir, prestar atenção no que o outro tá falando, prestar atenção no que ele tem pra te falar, como foi seu dia, como você tá bem, sabe? Vamos conversar. É isso que a gente quer ainda mais esse ano. E eu acho que isso, gente, faz um relacionamento dar super certo. Quando os dois têm isso na mente, sabe? De querer ser feliz, de querer se ajudar, de querer estar junto. Um pensamento muito unido, tendo Deus no centro e também a comunicação. A comunicação no relacionamento, gente, é primordial. Primordial. Falar, permitir com que o outro saiba o que você tem vontade, o que você tá pensando e também você escutar e entender o que o outro quer, o que o outro também tá sentindo, porque não é só sobre a gente. Tem duas pessoas, é uma via de mão dupla. São duas pessoas ali que foram criadas por famílias diferentes e que também têm sentimentos, têm vontades, têm desejos. Então, é sobre os dois. Então, que a gente sempre esteja num triângulo. Eu, o Rafa e Deus. Assim como vocês aí também no relacionamento de vocês. Então, sobre relacionamento, é isso. E além de investir no meu casamento, eu também quero investir em mim. Eu quero investir em amor próprio e autocuidado. É algo que eu quero pegar muito firme esse ano pra cuidar de mim,
não só relacionado a skincare, cuidar do cabelo, fazer as unhas, fazer uma hidratação, não somente isso, mas também fazer terapia. Eu acho que é algo muito legal porque investe no nosso bem-estar psicológico. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas fazer uma terapia ajuda a gente em muitas coisas. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer uma terapia. Então, é algo, nunca fiz, mas imagino que deve ser maravilhoso. Tenho teoria sobre. Então, quero fazer terapia esse ano. Além de autocuidado e amor próprio, quero também cuidar do meu autoconhecimento. Eu quero estudar bastante, eu quero investir em conhecimento pessoal mesmo, assistir lives, assistir podcasts enriquecedores, assistir coisas que vão me agregar, sabe? Agregar no meu psicológico, na minha mente, agregar como forma de vida mesmo. Acompanhar pessoas que realmente fazem e geram um crescimento verdadeiro dentro da gente, sabe? Então, quero investir nisso. Quero também ler mais do que eu já leio. Gente, eu sou apaixonada por livro. Apaixonada por livro. Eu tenho muitos livros e eu quero ler muito esse ano. Muito, muito, muito. Tenho vários para ler. Eu tenho uma lista de livros para ler. Já comecei a ler um agora em janeiro. E quero ler muitos livros. Então, ler mais do que já leio. Essa também é uma meta minha. Quero estudar sobre investimentos esse ano. Eu quero aprender mais sobre finanças. Graças a Deus, eu e o Rafa, a gente tem as nossas finanças controladas, mas nem sempre foi assim. Tiveram vezes, a gente nunca teve dívidas, mas tiveram vezes no passado em que a gente tinha muito limite de cartão de crédito ocupado, sabe? Muita fatura de cartão de crédito. E isso acabava virando um pouco de bola de neve, sabe? A gente sempre precisava usar, por exemplo, o limite porque não tinha o total para pagar. A gente nunca ficou com dívida, mas aí a gente sempre ficava nessa, sabe? Todo mês, todo mês, todo mês. E hoje a gente tá controlado, graças a Deus. E a gente tem as nossas finanças todas controladas. Eu amo organização, gente. Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês em algum vídeo. Eu amo organização. Eu uso muito planner, eu uso planilha. Eu gosto muito de papel, de anotar, de fazer planejamento de hábitos. Eu sempre gostei muito disso e quero continuar fazendo. E esse planejamento ajuda muito a nossa situação financeira, né? A ficar tudo organizado. Mas além disso, eu quero investir em conhecimento também, conhecimento financeiro, em investimentos. Não tenho muito conhecimento sobre investimento, atualmente não invisto em nada, mas eu quero começar, mesmo que seja pouquinho, sabe? Igual muita gente que fala sobre esse tema, fala a seguinte coisa: a gente costuma falar que a gente não tem dinheiro. Nossa, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou investir? Sabe? Isso também tem que fazer parte das nossas finanças básicas, como se fosse um boleto para pagar, nem que seja R$10, gente, a gente pegar para investir, para guardar, para poupar, sabe? Para fazer render. Então eu quero investir nisso também. Eu e o Rafa, a gente tá alinhado nesse pensamento também. A gente quer estudar mais sobre investimentos e sobre finanças para ajudar ainda mais essa questão de organização financeira. Uma outra coisa que eu também tô pensando muito para esse ano é, gente, investir em hobbies. Sabe, a vida não é só sobre planejamento, sobre coisas extremamente sérias. A gente precisa de alguns momentos de descanso, alguns momentos de prazer, alguns momentos de respiro, sabe? Pra gente parar e respirar, fazer o que a gente gosta, nos dar presente, sabe? Tranquilos. Então, eu quero investir em coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, colorir. Eu gosto muito de pintar. Eu tenho aqueles livros de colorir, tenho um monte de canetinha de lápis de cor. Eu tenho uma coleção de lápis de cor e de caneta de colorir. Então, eu quero investir mais nisso também. Parar algum tempinho, sabe? Pintar algum livro, dançar. Fazer aula de dança também é algo que passa na minha cabeça. Eu gosto bastante de dançar, é uma atividade que eu acho que é legal. Gente, e tem uma meta que eu acho que é super importante, que vocês já devem saber, que no final desse ano que se passou em 2021, eu já comecei, que é investir na minha saúde. Gente, saúde é muito importante e a gente deveria ter o hábito de se preocupar com a nossa saúde antes de precisar se preocupar com a nossa saúde. Isso é muito forte, gente. Às vezes, na maioria das vezes, a gente só deixa pra se preocupar com algo quando a gente precisa se preocupar com isso. E não é o adequado. Era bom se a gente, em todas as coisas que a gente fosse fazer no decorrer das nossas vidas, a gente prevenisse antes, a gente cuidasse sempre, pra que a gente não precisasse cuidar. Estão conseguindo me entender?
E eu quero muito investir mais na minha saúde. Comecei dia 22 de novembro de 2021 a uma nova rotina, a criar novos hábitos alimentares e também de exercício físico. Então, já comecei no final do ano passado e esse ano eu quero continuar, eu quero manter esses hábitos, né, saudáveis, que é, gente, cuidar da saúde envolve passar em consultas de rotina. Quanto tempo faz que você não marca aquela consulta de rotina que você precisa passar? Para saber se está tudo bem, para fazer um exame de sangue, para fazer um check-up. Isso é muito importante, gente, muito importante, porque ajuda a gente a descobrir pequenas coisas às vezes, ir cuidando, ir mantendo, ver como que tá o nosso organismo, o nosso corpo, o corpo que Deus deu pra gente. Então, isso é muito importante. Consultas de rotina, exercício físico, o nosso corpo precisa de movimento, gente, senão ele enferruja, senão dói. Eu tava sentindo isso ano passado, eu falo por mim também. Eu tava sem me movimentar de maneira nenhuma, eu tava muito sedentária. Eu tava sentindo que o meu corpo tava precisando de movimento. Eu me mexia assim de leve e eu já sentia alguma dor no meu corpo. Então eu pensei, eu preciso fazer isso por mim. Se eu não fizer isso por mim, quem vai fazer? Se eu não cuidar da minha saúde, quem vai cuidar? Não tem outra pessoa que consiga fazer por mim. E até onde eu vou esperar? Até onde eu vou empurrar com a barriga? Até onde? Eu também estava em sobrepeso, tô ainda um pouco em sobrepeso, já emagreci alguma coisa, graças a Deus, consegui desde o dia 22 de janeiro que eu comecei, faz o quê? Um mês, quase um mês e meio, aproximadamente, né, que eu tô fazendo essa nova rotina de alimentação saudável e exercício físico e bebendo bastante água por dia, 2 litros para mais de água. Eu tô tomando mais de 2,5 litros de água por dia. E aí, gente, eu consegui perder até agora por volta de 6,5 kg. Eu já tô muito feliz com isso, mas continuo acima do meu peso. Quero continuar, porque eu tava, gente, de verdade, eu tava muito acima do meu peso. Eu e o Rafa estamos, né? Então, nós dois começamos com esse hábito de cuidar da nossa saúde. Então, eu quero focar também nisso nesse ano, passar em algumas consultas que eu sempre tenho vontade de passar, para ver se tá tudo bem, consultas de rotina, manter esse hábito frequente de passar e cuidar da minha saúde, fazer exercício físico, alimentação e água. Outra coisa também que eu quero conversar com vocês sobre tudo isso de metas, essas foram as minhas metas que eu acabei de contar para vocês e quero falar algo sobre isso. Às vezes a gente pede muito para Deus alguma coisa. Por exemplo, saúde, que eu acabei de falar, foi a última coisa, então vou citar como exemplo. Ai, Deus, por favor, me dá saúde, cuida da minha família, cuida da saúde da minha família, cuida da minha saúde, me deixa sempre bem. Mas assim, gente, Deus, ele faz a parte dele. E a nossa? Você tem feito a sua parte? Nós temos feito a nossa parte na história, porque Deus dá a oportunidade pra gente fazer a nossa parte. Ele dá a oportunidade pra você fazer a sua parte. Você tá fazendo? Então, não é só pedir pra ele, sabe? Lógico que a gente tem que sempre pedir, agradecer, estar pedindo pra Deus coisas boas pra gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Deus também observa isso. Então, que a gente faça a nossa parte. Que a gente, como adultos, assuma responsabilidade sobre as nossas próprias vidas e corra atrás, sabe? Foque e corra atrás do que a gente quer conquistar para as nossas vidas, do que a gente quer conquistar de melhor, sabe? A gente precisa ser adulto, sabe? Ter essa mentalidade de fazer as coisas acontecerem, pedir para Deus. Sim, ele é maravilhoso, ele sempre nos ampara, ele nos pega no colo, ele ajuda, ele leva. Eu sou prova viva disso. Se hoje eu tô aqui conversando com vocês, hoje, é porque Deus me trouxe no colo até aqui. Muita coisa já aconteceu comigo, talvez não era nem pra eu estar aqui, gente. Um dia eu conto a minha história de vida, se vocês quiserem, né, separar um tempinho pra contar pra vocês. Mas Deus é maravilhoso, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. A gente também tem a nossa parte nisso tudo. A vida, gente, é muito importante, a vida é nossa, a gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas. Então, que esse ano de 2022 eu profetizo sobre as nossas vidas, que nós teremos foco, que esse ano vai ser um ano incrível, vai ser um ano transformador, vai ser um ano muito abençoado por Deus e que a gente consiga focar, que a gente consiga ser determinados a ponto de olhar para o que a gente precisa fazer e falar: eu vou fazer porque precisa ser feito, eu vou fazer. Porque quem vai fazer por mim? Não tem quem faça por mim. Eu preciso ir lá e fazer. Eu preciso conquistar os meus sonhos.
eu preciso ir e fazer e concluir, para que a gente chegue no final desse ano, no final do ano de 2022, com o ano concretizado, com a sensação de dever cumprido. É isso que eu desejo pro nosso ano de 2022. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que você que assistiu até aqui, faz o seguinte, você que assistiu até aqui, comenta aqui embaixo pra mim. Meu 2022 vai ser maravilhoso, que aí eu vou saber que você assistiu até aqui, tá bom? E comenta pra mim também quais são as suas metas, qual é a sua maior meta pra esse ano, algo que você quer concretizar muito, que você quer fazer realizar mesmo, com força, com foco. Comenta aí pra mim, eu vou amar saber. E é isso, gente. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada por estarem aqui, pela presença de vocês. Vamos para mais um ano juntos e eu espero que vocês gostem bastante dos conteúdos que vão vir por aqui, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo.